Já está conosco, portanto, o Lívio Luciano. Presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos aí. Bom dia, Cileide, a Jéssica. É um prazer falar com vocês. Prazer ter o senhor com a gente aqui. Lívio, o que é que se sabe até agora sobre essa fusão? O DEM vai mesmo se fundir com o PSL, que seria o maior partido, né, com maior fundo, com maior tempo de TV. Isso já tem uma data aí de uma próxima reunião que parece que pode bater esse martelo no próximo dia 21, semana que vem, Lívio? Exatamente, Rubens. São dois partidos grandes. Uma fusão de entre dois partidos grandes não é uma tarefa simples de ser realizada. Mas a vontade existe, de parte a parte, mesmo porque haverão frutos interessantes, né? O partido que poderá ser criado a partir dessa fusão, ele vai ter disparadamente maior tempo de televisão e de rádio, e vai ter também disparadamente maior fundo eleitoral, e porque vai consolidar uma bancada de 83 deputados federais. Sabe-se que alguns deles, né, deverão sair, aqueles que acompanham de maneira mais próxima o presidente Bolsonaro, mas o que vale para o cômpito do fundo eleitoral e do horário de rádio e TV é exatamente a época da eleição. Então, vai ser um partido que já vai nascer como o maior partido do Brasil, inclusive com 8 senadores. Então, o dia 21 é o dia que está programada a reunião, digamos assim, definitiva, que poderá ser definitiva e poderá, inclusive, até nesse dia haver um anúncio da consolidação dessa fusão. Então, a expectativa é de que dia 21 se dê mais um passo, ou talvez o passo definitivo na criação desse novo partido. O governador Ronaldo Caiado, Lívio, concorda com a fusão? Ele acha que é uma boa ideia? Sim, o governador concorda com a fusão, porque é uma boa ideia. Todo governante ele tem que ter sustentação política, e é evidente que você estando num partido de maior porte, né, quanto maior o porte do partido, melhor fica para que você possa ter governabilidade no seu estado. Inclusive, uma das discussões dentro dessa possibilidade de criação é exatamente quem vai dominar o partido em cada estado. Então, está definido que onde tiver governador, o governador é que vai dominar o partido. Ou seja, que em Goiás o governador Ronaldo Caiado será o grande líder, o grande comandante desse partido que deverá ser criado. Eu pergunto isso, Lívio, porque a fusão, como você mesmo disse, deve afastar os aliados do presidente Jair Bolsonaro, e é um novo partido, fruto dessa fusão que poderá surgir, que não vai estar na base do presidente Bolsonaro. Pensa, inclusive, em lançar candidato próprio a presidente no ano que vem. Isso afastaria o próprio governador Ronaldo Caiado do presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que, recentemente, eles não estão exatamente no momento de maior proximidade. A base do presidente, inclusive, considera lançar um candidato a governo aqui que realmente represente os bolsonaristas. Como é que o senhor avalia, então, esse momento entre Ronaldo Caiado e o presidente Jair Bolsonaro? Já que ele apoia a fusão, ele também apoia uma posição partidária também mais distante da base do presidente, Lívio? Olha, Rubens, é lógico que o partido desse porte, ele pensa em lançar candidato próprio ao presidente da República. Mas também, pelo que eu pude detectar, não é uma ideia fixa, não é obrigatório que se lance, né, internamente. Vai depender muito também da conversação com o governo federal. Eu acho que nada é definitivo nesse momento, assim como a criação do partido ainda não é definitiva, também as postulações, a direção, a diretriz a ser seguida também, ela vai ser construída ao longo dos meses, ao longo do tempo, até se chegar em 2022, no período eleitoral. É lógico que nomes bons não faltam a esse partido, né, que poderá ser criado, né? Inclusive cogita-se do próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Mas assim, vai depender muito também do que é a população. Eu acho que não adianta fazer receitinha de bolo sem combinar com o povo, né?
Então, não vai apoiar o presidente Bolsonaro? Nesse momento, eu entendo que, pelo que está sendo discutido em Brasília, isso não pode ser taxativo, né? Agora, já existe um desconforto de vários deputados federais que apoiaram o Bolsonaro, né? Com a direção que foi adotada pelo PSL, inclusive com a própria saída do presidente Bolsonaro do partido. Então, assim, é natural que um ou outro deixe o partido. Mas o importante é que o partido ainda, nessas discussões, isso vai ser definido mais para frente. A discussão agora é para ver se funde ou não. A discussão sobre a linha a ser seguida a nível nacional, isso aí é tarefa para ser construída ainda. Presidente do DEM aqui em Goiânia, Lívio Luciano conosco. Cileide Alves. Bom dia, secretário. Bom, apesar, né, dessa discussão ficar para depois, a gente sabe que tem uma parte grande do PSL, praticamente a metade, que tem ligações políticas com o presidente Jair Bolsonaro. E pelo que eu estou vendo das posições, né, políticas, tanto do PSL quanto do DEM, eles não estão próximos de Jair Bolsonaro. Seria cerca de metade do PSL que deixaria o partido? Vocês têm essa conta? Olha, especula-se que seria isso. Mas, assim, os dias é que vão dizer, Cileide. Mas eu entendo que, de toda forma, o partido será muito grande, né? E vai depender muito também das sinalizações do próprio presidente Bolsonaro. Eu acho que o fato do partido ter nomes, digamos assim, que podem ser apresentados como opção, isso talvez desperte no próprio governo federal, no próprio presidente, o interesse em se aproximar desse partido e tudo. E talvez o diálogo com o PSL não era interessante, muito embora até o retorno do presidente Bolsonaro ao PSL chegou a ser cogitado, você se lembra disso? Então, assim, isso tudo será objeto de conversações daqui para frente. Vai depender muito das sinalizações do presidente Bolsonaro, na minha avaliação. Bom, já tem nome esse partido? Como é que o PSL, partido como é que é? Libertador? Eu esqueci que Partido Socialista Liberal. Social Libertador, né? O PSL não tem socialismo no nome, não, senão não teria recebido o presidente. E DEM, Partido Democratas. Qual seria o nome dessa fusão? Olha, Cileide, isso ainda não foi definido, né? Acho que já entra em campo, né? O pessoal da área de marketing. O mais importante é o seguinte: primeiro é o namoro, o noivado, né? A data do casamento e a igreja onde vai casar, isso aí são detalhes definidos depois, né? Mas essa reunião do dia 21, ela tende a ser definidora. Pode até que se chegue lá e apresente sugestões de nome e tal, mas eu não tenho essa informação ainda não, Cileide. A verdade é que a ideia inicial é de que não seja, que seja um outro número, nem o 25, nem o 17, né? E que não seja nenhuma das siglas, nenhum dos nomes dos dois partidos. Bom, o DEM vem de uma série de outras mudanças, né, de nome, até de tentativa de se modernizar. Quando o DEM saiu de PFL para DEM, foi nesse sentido aí, de dar um perfil mais moderno para ele. O que aconteceu com o partido que precisa se fundir a um outro muito maior? Quer dizer, por que o DEM perdeu musculatura? Olha, Cileide, eu não vejo que tenha perdido musculatura, né? O partido tem 28 deputados federais, é um partido, um dos maiores partidos da Câmara Federal, também do Senado. É evidente que se você tem a oportunidade de se juntar a outra força política, corrente de pensamentos próximos
líderes que se entendem muito bem, né? Todos sabem que o ACM Neto, o Luciano Bivar são da região nordeste do país, têm uma relação muito próxima, sempre tiveram. Então, isso tudo facilita, né? E é a questão daquela busca do fortalecimento que todo partido tem, né? Então, eu vejo dessa maneira. Eu não vejo, assim, um sinal de fragilidade de A ou de B. Eu vejo como uma oportunidade que ambos os partidos encontraram de buscar se fortalecerem mais, especialmente buscando aí uma eleição a nível federal e que tende a ser muito disputada e até com possibilidade de uma terceira via. Acho que essa terceira via, essa possibilidade de uma terceira via, ela acendeu, evidentemente, essa possibilidade também dessa fusão que está prestes a se concretizar. Pois é, mas o DEM vai abrir mão, né? É um partido menor e ele não ficará com o comando, ficará com o Luciano Bivar, a presidência do partido, e o DEM ficará com a vice, o ACM Neto. É um partido menor se aliando a um maior. Então, por isso que eu pergunto se não corre o risco de o DEM ser absorvido, né, pelo PSL, e esse novo partido ter mais a cara do PSL do que a cara do DEM. Sileide, eu concordo com você que existe digamos assim, essa dificuldade, né? Mesmo porque essa fusão ainda não foi concretizada, exatamente por isso que você está pontuando. Em estados como Rio, São Paulo, existe essa dificuldade de se estabelecer o comando. Quem vai dirigir o partido, o atual DEM, o atual PSL. Então, isso aí está sendo objeto de discussão e digo para você que se, por acaso, não der certo essa fusão, pelo que eu vejo, está muito mais para dar certo como para não dar certo, mas se não der certo, exatamente em função disso que você está pontuando. Pessoas líderes partidários em estados que não admitem deixar o comando e ser uma força, digamos assim, subjacente ao PSL. Então, isso tudo é que está sendo colocado na mesa. Se eu tivesse uma resposta assim, para essa pergunta, a fusão já estaria confirmada. A verdade é que existem estados onde esses conflitos estão acontecendo, esse debate está acontecendo para se definir se o DEM vai ser, digamos assim, né, ir a reboque do então PSL. O deputado federal Valdir Soares, que hoje é o presidente do PSL do Estado, ele vai para o novo partido e já chega desse partido sem nome aí, com a ambição de ser o candidato a senador na chapa do governador. Ele declarou aqui em entrevista à rádio que esse novo partido teria direito a ter 2 vagas na chapa, quer dizer, de 4 vagas, o partido teria direito de 3 vagas, porque eu não estou contando suplente. Ele teria direito a 2. O senhor concorda com isso? Olha, Sileide, aí eu vejo como um debate posterior que será realizado, né? Em princípio, a gente tem que buscar quanto mais forças partidárias numa coligação, melhor, né? Então, em princípio, a gente eu entendo particularmente que a gente tem que buscar outras forças políticas para estarem juntos. Agora, se definirmos, por exemplo, alguns critérios, se um critério for, por exemplo, densidade eleitoral, para se definir o senador, aí vamos ver quem tem uma densidade eleitoral maior. Acho que aí poderia, né, a gente pensar em dois do nosso partido, na coligação, mas, em princípio, particularmente, eu entendo que a gente tem que buscar outras forças até para a gente poder aumentar também o tempo de televisão no horário eleitoral, o tempo de rádio e TV, e também o próprio fundo eleitoral para o candidato a governador. Então, mas isso não é nada definitivo. O delegado Valdir foi o deputado federal mais votado de Goiás, disparado em 2 eleições. Evidentemente que ele tem as suas ambições e tem motivo para isso, mas isso tudo será objeto de discussão no devido momento. E a chegada do MDB já está liquidada? Olha, eu entendo que sim, né? Que o MDB estará com a gente.
Aliás, 4 anos de atraso, né? Era para estar desde 2018. Inclusive, nós deixamos o partido, o MDB até em função disso, né? A gente via que a população queria votar no governador Ronaldo Caiado, não era momento da gente ter uma candidatura própria do MDB naquela época, né? Então, muitos deixamos o MDB em função disso, mas em boa hora eles vêm também, né? Acoplar a esse projeto nosso de governo, e eu vejo com bons olhos essa junção. Agora, o que vai se confirmar ainda são os posicionamentos, né? É o posicionamento do MDB na chapa, que ainda não está de forma taxativa definido. Bom, a gente sabe do trauma que esse convite provocou no seu grupo que veio, né, para o Ronaldo Caiado. Como é que o governador vai curar essa ferida? Olha, Celeide, eu acho que é o tempo, né? O tempo vai mostrar a importância, né, do MDB, a importância da gente ter esse projeto, né, eles estarem com a gente, e que a gente tem que estar somando, né? Não adianta a gente achar que a eleição está ganha, sempre é possível alinhar forças com a gente, temos que buscar isso. E o MDB, inegavelmente, é uma grande força política do Estado, um partido que está muito fixado no subconsciente de muitos eleitores do Estado, partido que, muito embora hoje não tenha uma representatividade tão grande como teve outrora, mas é um partido que tem sua força política, um partido que tem um líder do porte de Iris Rezende. Então, evidentemente que é um partido que todo mundo em sã consciência sabe que o MDB é muito importante num projeto desse com a gente. Mas eu acho que o tempo é que vai fazer com que quem não tem essa visão possa ter. E não adianta também a gente ficar repelindo, né, partidos e forças políticas de estarem com a gente, porque eu acho que isso é até uma demonstração de soberba e arrogância. Então, as forças que puderem e quiserem estar conosco, né, são bem-vindas, porque quanto mais a gente puder, é o que eu falei, a questão da governabilidade, quanto mais força política, maior será a sua governabilidade e também maior será a sua conquista em se tratando de eleição. Pois é, o Adib Elias não aceita essa fusão. Como é que vocês vão lidar com isso? O Adib, a gente já tive a oportunidade de a gente estar conversando também sobre isso. Eu vejo que é questão de enxergar o momento, né? Mas eu entendo que ele, né, a questão do que aconteceu, né? Eu acho que se a gente não tiver a capacidade do perdão que Jesus ensinou para nós aí, pela passagem dele na Terra, a gente sofre demais. Porque é a gente que sofre, né? Quem não perdoa é que sofre. Então, eu vejo que é uma situação plenamente conciliável, vejo assim, e acho que vai dar tudo certo, o MDB vai estar conosco e outras forças políticas também. Rubens? Presidente do DEM aqui em Goiânia, Lívio Luciano. Lívio, que tipo de critérios devem ser considerados para definir a chapa majoritária do governador, destacadamente a posição de Senado? Hoje tem um evento, no final da manhã, do senador Luiz Carlos do Carmo, né, que pretende ter a presença do governador, de autoridades também de Brasília, né, nacionais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro Milton Ribeiro. Ele pretende mostrar força, exatamente mostrar apoio que ele tem para ser candidato à reeleição ao Senado no ano que vem. Ele era suplente de Caiado e assumiu a titularidade do mandato em 2018, a partir de 2019. Né? Como é que o senhor avalia? Que critério vai ser importante? É força política, peso político de quem quer ser candidato a Senado, partido em que estiver afiliado? Tem vários outros nomes que eu não preciso citar, que são muitos. A gente vai analisando isso sempre, né, Lívio? Mas pesquisa eleitoral, peso político, o que vai ser importante na sua visão para a definição da chapa majoritária, especificamente no Senado, Lívio? Olha, Rubens, eu particularmente acho que tudo isso é importante. Tem que levar em consideração o peso partidário, né? O tempo de rádio e TV é um fator muito importante na eleição. Levar em conta a densidade eleitoral, porque não adianta o partido ser grande, ter um tempo de rádio e TV grande, fundo eleitoral grande, mas se não tem um nome que não caia, digamos assim, na graça da população.
Então, isso tudo será objeto de discussão e acho que os interessados têm que fazer o seu trabalho, né? Apresentar as suas armas, né? Para ver depois como é que vamos definir o critério. Eu particularmente entendo que a densidade eleitoral possa ser um critério carro-chefe aí para se definir os membros que estarão compondo, aí, especialmente o Senado, como você colocou. Muitos nomes, né, bons, nomes que têm respeitabilidade, nomes que estão num contexto de segmento ou de partido importante. Então, eu acho que é igual o técnico de futebol, né? Quando tem bons jogadores para ser escalado, né? É um bom problema, né? Então, eu acho que nós teremos aí um bom problema, entre aspas, na definição do nosso candidato a senador na chapa. Lívio, uma última questão. E o discurso? O governador antecipou muito o debate sobre 2022 político, né? Agora com esse convite ao MDB. E ele sempre teve no discurso o foco na administração, nas ações de governo. Uma coisa não pode ter conflito com outra, ele antecipar tanto um debate político eleitoral e ao mesmo tempo dizer que está focado no governo, porque ele também está focado na política. Isso a gente sabe, mas pelo menos no discurso pode pode aparentar uma incoerência, Lívio. Eu acho que não, Rubens. Quando você, por exemplo, conversa com o MDB, você está conversando com um partido que tem uma representatividade. E dentro daquele raciocínio meu de se buscar fortalecer para ter uma governabilidade mais tranquila, eu acho que isso é importante, né? O MDB tem lá os deputados estaduais, muito embora já sejam aliados ao governo, mas é importante deixar isso patenteado. O MDB tem uma liderança como o Íris, que é um líder que tem uma força muito grande no estado, especialmente na Grande Goiânia. Então, acho que isso tudo ajuda a somar para a governabilidade, né? Então, e vejo também o seguinte, muito embora o foco seja na administração, você não pode perder o time político também. Então, eu vejo que se o governador movimentou essa peça no tabuleiro, é porque todas as informações, todo aquele, além de tudo, o feeling dele, apontou para essa importante movimentação. Então, mas isso não significa que está politizando o governo. O governador tem uma agenda altamente forte na área administrativa e, graças a Deus, os resultados têm aparecido. As pesquisas apontam aí uma aceitação muito boa, aprovação muito boa do governo nas diversas áreas. Então, isso tudo é sinal de que a gente tem muito mais acerto do que erro. Olívio, uma última questão. Eu disse que seria a última, mas agora é mesmo. E os republicanos? A gente fala sobre vários partidos e a relação com o governo. E os republicanos que têm a prefeitura de Goiânia? Tem uma conversa administrativa aparentemente muito entrosada entre o prefeito e o governador. Mas e partidariamente o DEM e a base do governador conversam aí com o João Campos, com os deputados que já são da base, inclusive, mas os republicanos devem estar na aliança do governo para o ano que vem? Olha, o Republicanos, ele é um partido que tem um diálogo muito tranquilo com a gente. O próprio prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, uma parceria administrativa, como você pontuou, com o governo do estado. Todos nós sabemos qual que é o pleito do Republicanos, né, na composição de chapa. E dá tempo ao tempo, aquilo que eu falei, né, os critérios que serão estabelecidos para definir quem fará parte da chapa. Mas o importante é que existe um leque grande de possibilidades e estaremos aí, né, no devido momento, né, o governador batendo o martelo em função daquilo que ele achar que possa ser mais interessante para fortalecer a nossa coligação. Sem dúvida nenhuma, um partido bem representativo, além de não só pela prefeitura da capital, mas outras situações também que colocam os republicanos como uma das importantes forças políticas do nosso estado. Lívio Luciano, presidente do DEM Metropolitano, aqui em Goiânia, né, conversando com a gente sobre o cenário e também a possível fusão entre o DEM e o PSL. Lívio, um abraço, obrigado pela entrevista aqui, bom dia. Bom dia, Rubens, obrigado a você, obrigado aí a Cileide, grande abraço a vocês, a Jéssica Dias também.
Obrigado pela entrevista. Destaques à íntegra aqui dessa conversa você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.